Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura do Estrondo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O estrondo. Que é o estrondo? E o que te faz inteirar-te do que é o estrondo? Ocorrerá um dia, quando os humanos forem como as borboletas espalhadas. E as montanhas como a lã corada, cardada. Então, quanto àquele cujos pesos em boas ações forem pesados, estará em vida agradável. E quanto àquele cujos pesos em boas ações forem leves, sua morada será um abismo. E o que te faz inteirar-te do que é este abismo? É fogo incandescente. Eu louvo Alá, o Senhor dos mundos, o louvor de seus servos gratos que sempre invocam seu nome. Eu testemunho que não há outra divindade além de Alá que ampara os virtuosos, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Ó Alá, derrame paz e bênção sobre seu mensageiro. Que a paz e a bênção de Alá estejam sobre você, ó Rasulullah, até o dia do juízo final. Meus irmãos, sejam abençoados e que vossa caminhada até aqui esteja abençoada e que estejam no meio dos moradores do paraíso, se Alá quiser. Nós o rogamos que Ele, como propiciou esta reunião aqui, nos reúna debaixo de sua sombra no dia em que não haverá outra sombra. Além de sua sombra, pedimos que Ele nos coloque com aqueles que escutam as palavras e seguem o melhor significado delas e que aceite de nós e de vocês nossas boas obras. Pedimos também dele que perdoe nossos pecados, cure nossos enfermos, facilite as adversidades, extinga nossas tristezas, guie os desgarrados, derrame sua misericórdia sobre os mortos, faça voltar os viajantes salvos e atenda a nossos pedidos para esta vida e para a outra vida, com sua bênção, generosidade, misericórdia e graça. Ele é o Todo-Poderoso que pode realizar tudo isso. Pedimos também que derrame paz e tranquilidade sobre este país e sobre todos os países dos muçulmanos. Seguimos com a paz e a bênção sobre o nosso profeta Muhammad, seus familiares e seus companheiros, até o dia do juízo final. Esta é uma série de palestras sobre os sinais, pequenos e grandes, do fim do mundo, que iremos estudar nestes 3 dias, com a permissão de Alá, Senhor dos mundos. Qual é a importância de falarmos sobre os sinais do fim do mundo? Será que vamos listar todos os sinais e enumerá-los, ou vamos testar nossa fé nas palavras do nosso querido profeta, que a paz esteja com ele, que nos transmitiu aquilo que recebeu do seu Senhor? Além daquilo que foi mencionado no Alcorão, que há 2 tipos de sinais do fim do mundo.
Esses sinais do fim do mundo são o começo do fim da vida do muçulmano nesta vida. Essa partida causa muito transtorno na vida das pessoas. Se você voltar para sua casa e disser à sua esposa, eu vou te mostrar o meu mandamento que eu escrevi porque estou sentindo que a morte está por perto, talvez a sua esposa não goste daquilo que você disser e não vai querer mais te ouvir. É engraçado. É como se a morte fosse decretada só para os outros. As pessoas perguntam cada coisa. Fulano morreu. Eles perguntam, como ele morreu? Ele tinha 90 anos e estava doente durante seus últimos 5 anos de vida. A impressão que fica depois dessa resposta é que o homem morreu por causa de sua idade e de sua doença. Beltrano morreu. Quando? Uns 2 dias atrás. Ele foi atropelado por um carro. As pessoas acham que se ele não fosse atropelado pelo carro, não iria morrer. E a criança que morre na sua cama, qual é a causa de sua morte? Sem resposta. E aquele jovem que pratica o esporte como a musculação, o boxe e a luta, e de repente seu coração para de bater? Qual é a causa de sua morte? A resposta é que quando somos criados pelo Senhor dos Mundos, nas barrigas de nossas mães, e depois de passar 120 dias, será prescrito para cada um de nós, seja macho ou fêmea, seu destino e a hora de sua morte. Assunto encerrado. O filme que você está prestes a assistir explica como é a criação de um ser humano e quais estágios ele passa para alcançar a sua existência. Este filme é sobre você. Vamos fazer uma breve viagem no tempo, voltando para o passado. Vamos estudar uma história extraordinária, cheia de milagres. Vamos ver o que o ser humano já foi. Uma única célula no ventre de uma mãe. Algo indefeso precisando de proteção. Menor do que um grão de sal. Você também já foi essa única célula. Assim como qualquer pessoa no mundo. Então essa célula se dividiu. Tornou-se 2 células, que depois se dividiram de novo e se tornaram 4 células. Depois 8, depois 16 células. As células continuaram a se dividir até formar um pedaço de carne, que por sua vez tomou forma e desenvolveu braços, pernas, olhos. Ela cresceu 100 bilhões de vezes o tamanho da célula inicial e ficou 6 bilhões de vezes mais pesada. Deus fez uma cadeia de milagres na criação do ser humano que você está vendo nesse filme, que era apenas uma gota d'água. Ele revelou ao homem como ele o criou no Alcorão, nas seguintes palavras: Pensa acaso o homem que será deixado ao léu? Não foi a sua origem uma gota de esperma ejaculada, que logo se converteu em algo que se agarra, do qual Deus o criou, aperfeiçoando-lhes as formas, de qual fez 2 sexos, o masculino e o feminino? Porventura, ele não será capaz de ressuscitar os mortos? Envoltos em nossa vida diária, ficamos, na maioria do tempo, inconscientes do milagre mais importante que acontece diante de nossos olhos. Esse milagre é o milagre da criação dos seres humanos. O milagre da criação começa no corpo da mulher, em um órgão chamado ovário, com o amadurecimento de uma única célula. Existe uma longa jornada à frente desse óvulo em amadurecimento.
Em primeiro lugar, ele vai entrar no órgão chamado trompa de Falópio e viajará uma longa distância e chegará ao útero da mãe. Logo depois do óvulo maduro ser liberado do ovário, as trompas de Falópio se preparam para pegá-lo. Com movimentos sensíveis, ela tenta localizar o óvulo que sai do ovário. Como resultado dessa busca, a trompa de Falópio encontra o óvulo maduro e traz para dentro dela. Assim, finalmente se inicia a jornada do óvulo. O óvulo vai viajar por toda a trompa de Falópio, mas não existem organelas que vão ajudá-lo a fazer isso. Nada de organelas ou membranas. Por esse motivo, foi criado um sistema especial para a jornada do óvulo. Bilhões de células nas superfícies internas das trompas de Falópio são encarregadas de garantir que o óvulo chegue ao útero. Essas minúsculas células na superfície são chamadas de cílios e direcionam o óvulo para o útero. Assim, mandam o óvulo para a direção correta. Elas agem como se estivessem passando um item muito valioso de mão em mão. Considerando este ponto por um momento, esses cílios minúsculos são parte de um plano inteligente e estão localizados exatamente onde precisam estar, na forma que precisam ter. Todos juntos desempenham um movimento uniforme em uma única direção. Se uma parte dessas células não desempenhar suas funções, ou se realizar sua função em direções diferentes, o óvulo não vai alcançar seu objetivo e assim o nascimento não acontecerá. No entanto, a criação de Deus não tem falhas e cada célula desempenha sua tarefa sem erros. Dessa forma, o óvulo segue diretamente para o local onde ele é destinado. Em outras palavras, para o útero da mãe. Mas mesmo sendo carregado tão gentilmente, o óvulo tem uma vida de 24 horas. Se não for fertilizado dentro deste período, irá morrer. Ele precisa de um material vital para ser fertilizado. É o esperma, que vem do corpo do homem. Na verdade, o esperma é uma célula cuja função é levar a carga genética do homem para o óvulo no corpo da mulher. Quando examinado de perto, o esperma se assemelha a uma máquina especialmente criada para transportar essa carga. A frente do espermatozoide é recoberta por uma armadura. Por baixo dele existe outra camada de armadura, e sob a terceira camada está o portador do código genético. Nesta carga estão 23 cromossomos pertencentes ao homem. Todas as informações referentes ao corpo humano, em muitos detalhes, é carregada dentro dos cromossomos. Para seguir um novo ser humano, os 23 cromossomos do esperma têm que se unir aos 23 cromossomos dentro do óvulo da mãe. Dessa forma, as primeiras fundações dos 46 cromossomos de uma pessoa serão formadas. O sistema de armadura na cabeça do espermatozoide vai proteger essa carga valiosa de todos os perigos durante sua jornada. Porém, o desenho do esperma não é limitado a isso. Existe um poderoso motor no meio do espermatozoide que está ligado à cauda do espermatozoide. A energia produzida pelo motor movimenta a cauda como um hélice e viabiliza a locomoção rápida do espermatozoide. Uma vez que há um motor no meio, será necessário combustível para ele funcionar. Essa necessidade também foi prevista, e o combustível mais adequado ao motor foi colocado no líquido ao redor do espermatozoide. Dessa forma, o combustível para o motor é fornecido durante toda a jornada.
Graças ao seu design perfeito, o espermatozoide corre diretamente para o óvulo. Considerando o comprimento do espermatozoide e a distância percorrida, é comparável à velocidade de uma lancha de corrida. A produção dessas engenharias milagrosas é feita da maneira mais especializada possível. Dentro de cada testículo acontece a produção de espermatozoides, e neles há túbulos microscópicos somando um comprimento de 5 metros. A produção dentro desses pequenos túbulos funciona exatamente como um sistema de produção de uma fábrica moderna. As partes do motor do espermatozoide, armadura e cauda, são unidas umas às outras. Como resultado, surge uma verdadeira maravilha da engenharia. Posto essa realidade, temos que analisar como essas células inconscientes sabem como preparar os espermatozoides da maneira correta, além do fato de não saberem nada sobre o corpo da mãe. Como aprenderam a fazer a armadura, motor e cauda que o espermatozoide vai precisar para entrar no corpo da mãe? Com qual inteligência eles montam esses componentes na ordem certa? Como eles sabem que o espermatozoide vai precisar de combustível? Como aprenderam a construir um motor dependente disso? Mas existe uma resposta para todas essas perguntas. Os espermatozoides e fluido seminal onde vivem foram especialmente criados por Deus para a continuação da raça humana. Os espermatozoides são feitos no corpo do pai, mas essas funções acontecem no corpo da mãe, desde que o mundo começou. Em outras palavras, na história da humanidade, nenhum esperma teve a chance de voltar para o corpo do pai depois de desempenhar essa tarefa no corpo da mãe e contar às outras células o que fez. Quais são as dificuldades que encontrou ou quais tarefas desempenhou? Então, como o espermatozoide tem uma estrutura diferente de todas as outras milhares de variedades de células que existem no corpo, como o espermatozoide saberia que estava carregando a carga genética do corpo do pai para outro corpo, para dar a vida? E que tinha que conter a maior quantidade na cabeça? Como o espermatozoide saberia que mais tarde precisaria atravessar uma membrana celular para que várias armas químicas penetrassem aquela armadura? Então, vemos que é impossível que as estruturas celulares, que as tarefas que elas desempenham, os eventos que acontecem, sejam uma coincidência, ou até mesmo terem a sabedoria para fazê-lo repetidas vezes. Essa é a prova clara de como Deus, o Criador, apresentou o seu dom e como é levado da forma mais perfeita. Esse planejamento perfeito na criação do espermatozoide é sozinho um milagre da criação. Na verdade, no Alcorão, Deus dá uma atenção especial à criação do fluido seminal, onde o espermatozoide vive. Nós vos criamos porque, pois não credes na ressurreição? Haveis reparado acaso no que ejaculais? Por acaso criais vós isso, ou somos nós o Criador? Nada pode mudar a idade, seja para mais ou para menos. A única obra que alonga a vida do muçulmano é o anjo da morte ficar intrigado. É tratar com benevolência os pais.
Aquela pessoa que trata bem seus pais poderá se beneficiar de um acréscimo na sua idade. O anjo da morte sabe quando alguém morrerá num determinado dia. Ele desce para executar a morte, mas o Senhor dos servos o manda não retirar a alma de seu servo. O anjo da morte fica impressionado. Ele tem, só para facilitar, um registro com os nomes das pessoas que vão morrer. Onde, quando e como. Seja este morto uma pessoa só, ou um grupo de pessoas, seja numa casa que desabou, ou um avião que pegou fogo, ou um navio que naufragou, ou numa guerra, ou um terremoto. Cada um morrerá da forma que foi prescrita a ele. O anjo da morte fica impressionado. Esta pessoa deve morrer agora. Eu tenho ele aqui na minha lista. É como se Alá dissesse para ele: este servo está tratando bem seus pais e eu dei para ele uma promoção da minha satisfação. Agraciamos a ele com nossa satisfação. Isso significa que Alá está satisfeito com aquele servo que tratava bem seus pais e acrescentou sua idade. Escutem o hadith. Nada impede que o destino seja cumprido a não ser a súplica. E nada aumenta a idade de alguém se não fosse o tratar bem seus pais. Aquela súplica que muitas vezes escutamos como: ó Sheikh, que Alá aumente sua idade. Esta súplica não é necessária. Ninguém dos companheiros do profeta pediu esse tipo de súplica. O certo é pedir que Alá abençoe a idade da pessoa. Aumentar a idade é algo que está somente nas mãos de Alá. Não dizemos aumentar a idade, mas podemos dizer abençoar a idade. O profeta, que a paz esteja com ele, entrou na sua casa e encontrou sua esposa Ramla com Habiba, filha de Abu Sufyan, suplicando dessa forma: ó meu senhor, aumente a idade do meu esposo, o profeta, do meu pai, Abu Sufyan, e do meu irmão, Muawiyah. O profeta, que a paz esteja com ele, disse para ela: você pediu algo que já está finalizado e não tem como mudar. Você poderia suplicar dessa forma: ó meu senhor, abençoa a idade do meu esposo, o profeta, do meu pai, Abu Sufyan, e do meu irmão, Muawiyah. A questão é alongar a idade ou abençoar a idade? Claro que estamos falando de abençoar a idade. O imã Sharafuddin An-Nawawi, que Alá o tenha na sua misericórdia, que escreveu O Jardim dos Virtuosos, morreu com a idade de 34 anos. Sua mãe veio para levar seus livros. Ela levou tantos livros que precisou de 2 camelos. Eram os livros que este jovem maravilhoso escreveu. O imã Sharafuddin An-Nawawi escreveu livros que precisavam de 2 camelos para serem carregados. Imaginem se ele vivesse até os 54 ou 74 anos de idade. Há pessoas que vivem um bom tempo nesta vida, mas não deixam nada. Voltemos ao nosso assunto. A importância de falarmos sobre os sinais do fim do mundo é que Ali ibn Abu Talib, que Alá esteja satisfeito com ele, disse para o seu filho Al-Hassan: ó Hassan, meu filho, estuda a morte. Ele pediu para ele colocar a morte como um assunto de estudo. Estuda a morte e a conheça bem, para que quando chegar a ti, não te pegue de surpresa e tu não fiques espantado. Quando a morte vem para a pessoa sem ela ter informações sobre isso, como será? Ok, quando o anjo da morte vier até mim, eu vou poder vê-lo, porque minha família não poderá vê-lo. Eles dizem: o homem estava sentado entre nós, nos aconselhando. Ele pegou o copo de chá e de repente sua cabeça se inclinou assim e sua alma foi. Como ela saiu? De onde ela saiu? Onde estava o anjo da morte? As portas estavam fechadas para ele não entrar? A pessoa que está prestes a morrer consegue ver o anjo da morte quando ele entra? E se ele consegue vê-lo, será que a sua vida termina naquele instante? Ou será que ele ultrapassa os limites do tempo? Algo que está acima de nosso raciocínio? Algo que incentiva o ser humano a pensar. Este é o fim da linha. Nós lidamos com a morte como se fosse prescrita para os outros. Criamos o homem e sabemos o que a sua alma lhe confidencia, porque estamos mais perto dele do que a sua artéria jugular.
Lidamos com a questão da morte como se fosse um assunto alheio. Só que a morte é algo prescrito para os pequenos e os adultos. Pergunte a um descrente: tu vais morrer? Ele responde: sim, vou morrer. A diferença é que ele não tem algo claro sobre o que acontece após a morte. Mas nós, muçulmanos, temos os mínimos detalhes de como iremos encontrar nosso Criador, graças aos ensinamentos do nosso profeta e ao que está no livro de nosso Senhor, o Alcorão. Passamos por 5 fases. Prestem atenção, porque vamos falar sobre os sinais do fim do mundo. Passamos por 5 fases. A primeira é a fase da pré-criação. A segunda é a fase dos embriões. A terceira é a fase desta vida mundana. A quarta é a fase do barzak, barreira. E a quinta fase é a fase do dia do juízo final. Quantas fases? São 5. A primeira fase é a fase de pré-criação. Allah disse na surata Al-Araf: e de quando o teu Senhor extraiu das entranhas dos filhos de Adão os seus descendentes e os fez testemunhar contra si próprios, dizendo: não é verdade que sou o vosso Senhor? Disseram sim. Esse testemunho é uma prova contra todos os seres humanos que se apresentam como descrentes ou ateus, porque suas almas testemunharam a unicidade de Deus e vão testemunhar contra eles se eles negarem isso no dia do juízo final. Esse testemunho espiritual que ele deu na fase de sua pré-criação é válido. Nossas almas testemunharam da unicidade de nosso Criador, seja glorificado. Por isso, os sábios dizem que os órgãos da pessoa que desobedece a Deus são obedientes. Os órgãos da pessoa desobediente a Deus são obedientes? Como assim são obedientes? Mas como podemos dizer isso, sendo que a língua mente e faz testemunho falso, e os pés levam a pessoa para os lugares do mal? A explicação é que os órgãos são submissos ao dono, o ser humano. No dia do juízo final, este domínio continua ou termina? Ele termina. Nesse instante, os órgãos ganharão sua liberdade. Nessa vida, eram submissos, mas agora são livres. Assim, os órgãos falarão. Nesta vida, eram usados de uma maneira errada. Qualquer ordem do dono era executada sem discussão. A mão pegava o que era ilícito e os pés levavam para lugares do mal e as orelhas escutavam coisas ilícitas. Com este raciocínio, os órgãos eram submissos e não tinham liberdade para agir. Quando o servo morre e no dia do juízo final, e quer se rebele como fazia nesta vida mundana, o domínio sobre seus órgãos acaba. Ele dirá: não, eu não roubei meus irmãos. Sua mão dirá: este é o mentiroso. Eu roubei dia tal, a quantia tal. Peguei os documentos tal e assaltei as lojas e o prédio e o terreno, etc. A mão falará. O servo dirá: eu nunca menti, nunca fiz testemunho falso. Sua língua falará: é mentiroso. A sua língua dirá: eu fiz testemunho falso no dia tal, e menti no dia tal, e jurei falsamente no dia tal. Assim farão os olhos, a pele, todos os órgãos testemunharão. Então os órgãos da pessoa que desobedece a Deus são obedientes, mas o domínio do ser humano os leva a desobedecer as ordens de Allah, o Altíssimo. Na fase de pré-criação, nosso Criador nos fez testemunhar e nos fez uma pergunta só: não é verdade que sou o vosso Senhor? Todos responderam que sim, dizendo: tu é o uno sem parceiros. Depois que Allah criou nosso pai, Adão, passamos a ser criados nas barrigas de nossas mães como embriões. 40 dias como gota de esperma e 40 dias como algo que se agarra. E depois vira um coágulo por 40 dias. Depois dos primeiros 120 dias, o anjo encarregado escreve o sustento e a idade. São 250 milhões de espermatozoides enviados de uma só vez para o útero da mãe. Esse número precisa ser alto porque assim que os espermatozoides entram no corpo da mãe, eles enfrentam perigos mortais. Há uma mistura densa de ácidos nos órgãos reprodutores da mãe, criados para combater bactérias.
Essa mistura ácida também é fatal para os espermatozoides. Em alguns minutos, as paredes do útero ficam cheias de milhões de espermatozoides mortos. Algumas horas depois, a maioria dos 250 milhões de espermatozoides terá morrido. Esse composto ácido, que é muito importante para a saúde da mãe, é tão poderoso que pode tranquilamente destruir todos os espermatozoides que entram no útero. Nesse caso, a fertilização não ocorre e assim a raça humana chegaria ao fim. Mas Deus, que criou os espermatozoides, também criou defesas contra esses perigos no útero da mãe. Enquanto o esperma é produzido no corpo do homem, um composto básico é acrescentado ao fluido que contém os espermatozoides. Esse composto elimina parcialmente o efeito do ácido no útero da mãe. Graças a isso, o número de espermatozoides é levado ao útero da mãe e consegue alcançar a entrada da trompa de Falópio. Se você notar, os espermatozoides viajam todos juntos na mesma direção. Mas como eles encontram essa direção certa? Como eles sabem onde fica o óvulo? Tão pequeno quanto uma poeira? Os espermatozoides encontram seu caminho até o óvulo porque outro sistema biológico perfeitamente criado entra em ação. O óvulo envia sinais químicos para atrair os espermatozoides, que ficam a 50 centímetros dele. Os espermatozoides seguem direto para o óvulo graças a esses sinais. Resumindo, o óvulo não sabe nada dos espermatozoides e nunca entrou em contato com algo do tipo. Porém, é ele quem os chama. Duas células totalmente estranhas uma à outra se comunicam. Essa realidade é outra forma que indica que os espermatozoides e os óvulos foram criados na forma mais ideal. Finalmente, mesmo com a chegada de centenas de espermatozoides ao óvulo, a corrida ainda não acabou. Apenas um espermatozoide conseguirá entrar no óvulo. Então, outra corrida começará. Existe um importante obstáculo que os espermatozoides enfrentarão. É uma forte camada protetora que circunda o óvulo, que mata qualquer micro-organismo indesejado que se aproximar. Essa camada também é extremamente difícil de ser penetrada. Para superar esses obstáculos, novamente foram criados sistemas especiais. Por baixo da armadura, na cabeça do espermatozoide, existem armas secretas prontas para agir. São propulsores de enzimas em sacos, que farão um buraco na camada protetora, dissolvendo-a, fazendo com que o espermatozoide entre na camada. Enquanto o espermatozoide ultrapassa a camada, a armadura se desgasta e, por fim, se desfaz. Esse ato de ser partido em pedaços é, na verdade, parte da perfeita ação, porque, graças a isso, o segundo conjunto de sacos de enzimas dentro do espermatozoide é liberado. Isso permite que o espermatozoide supere o último obstáculo que enfrentará. Em outras palavras, a penetração do óvulo. Agora você está olhando para imagens feitas por um microscópio eletrônico. O espermatozoide tem uma armadura vermelha que derrete e assim o espermatozoide penetra no óvulo. Mas a concepção não acaba aqui. Assim que o espermatozoide alcança a membrana do óvulo, outro milagre acontece. O espermatozoide se liberta da cauda que o trouxe até aqui. Isso é essencial, porque se o espermatozoide não fizesse isso, a cauda, que está constantemente em movimento, entraria no óvulo e o destruiria.
A liberação da cauda lembra a forma com que um foguete ejeta os tanques de combustível quando deixa a atmosfera, pois não tem mais utilidade. Mas como um pequeno espermatozoide faz um cálculo como esse? Para o espermatozoide fazer esse cálculo, ele precisa saber que chegou ao final de sua viagem e que sua cauda não terá mais utilidade. O espermatozoide é uma máquina biológica inconsciente que não tem inteligência alguma e não é capaz de perceber o que acontece ao seu redor. Deus, que criou o espermatozoide, o criou junto com um sistema que permite que a cauda se destaque no momento certo. O espermatozoide, depois de abandonar a sua cauda, fura o óvulo e deposita sua carga. Em outras palavras, leva os cromossomos através do buraco que foi aberto. Dessa forma, o processo do transporte dos dados genéticos chega ao fim. Como resultado desse funcionamento harmonioso, através de centenas de sistemas independentes e diferentes, os dados genéticos vindos do corpo do homem chegam ao óvulo. Como já vimos, até a simples união do espermatozoide com o óvulo só é possível graças a um planejamento e criação perfeitos, não deixando espaço para coincidência alguma. Mesmo as pessoas não tendo consciência disso, a inteligência e o cenário não planejado em cada momento desses eventos são provas claras de que os seres humanos foram criados por Deus. Você está vendo um óvulo que ainda não se uniu ao espermatozoide. Os dados genéticos do espermatozoide e do óvulo estão lado a lado. Um dos maiores milagres do mundo está prestes a acontecer. Dois conjuntos de informações genéticas estão prestes a se misturar para formar um ser humano completamente novo. E a união aconteceu. Essa primeira célula é chamada de zigoto. Pode ser difícil de acreditar, mas dentro dessa célula estão todas as informações referentes a uma pessoa que ainda não nasceu. Os olhos do bebê ainda não nascido, complexão e cor do cabelo. A forma do seu rosto e todas as outras características físicas estão codificadas aqui. Não é apenas a sua aparência, mas também seu esqueleto, órgãos internos, pele, veias e até mesmo o número e a forma das células sanguíneas que circulam por estas veias, além de tantos outros detalhes de seu corpo que serão determinados aqui. Tudo está determinado e escrito na célula, das características de uma pessoa aos 7 anos de idade às suas características aos 70. Logo após a fertilização, a célula vai desempenhar outra ação bastante surpreendente. Vai se dividir em 2 novas células. Depois, essas células vão se dividir novamente e se tornarão 4 células. A construção de um novo ser humano acontece. Mas por que a célula decidiu se dividir? Porque ela tem a tarefa de construir um novo ser humano. Quem deu à célula o conhecimento para construir uma nova pessoa? Essas perguntas nos levam à existência de Deus. Seu poder e inteligência infinitos nos criaram. Criaram um mundo, o ser humano que habita esse mundo. As células dentro desse ser humano e o universo todo que o circunda. Neste momento, você está vendo a jornada dentro da trompa de Falópio de uma célula que constantemente se divide e se multiplica. Esse agrupamento de células é conhecido como mórula. Conforme a célula se divide e se multiplica, outra coisa surpreendente acontece. Algumas células começam a crescer de forma diferente das outras. As células mais antigas se reúnem no centro e as células novas as circulam, o que resulta no crescimento de uma célula diferente.
Pouco tempo depois, o grupo de células no centro vai formar o embrião. Em outras palavras, as primeiras células do futuro bebê. E o grupo de células ao redor delas irão formar a placenta, que vai nutrir o embrião. As células começam a crescer de formas diferentes umas das outras, e a decisão de formar a placenta ou o embrião é aceita pelo mundo da ciência como um grande milagre. Existe uma ordem secreta que leva as células a fazerem isso. Cerca de 4 dias depois da fertilização, as células em divisão alcançam áreas especialmente preparadas para elas, ou seja, o útero da mãe. Para não serem expulsas do corpo, elas precisam se prender ao útero. No entanto, o embrião em recente formação fica ao redor de células semelhantes e não tem um gancho ou extensão especial que o permite se prender a algum lugar. Então, como elas se prendem à parede do útero? Isso tem sido levado em conta. Quando essas células alcançam o útero da mãe, um sistema especial entra em operação. O que vocês veem agora é um agrupamento de células que acabou de chegar ao útero da mãe, visto sob um microscópio eletrônico. As células da parte externa produzem uma enzima especial que dissolve a parede do útero. Dessa forma, as células se prendem firmemente ao útero e evitam sua expulsão do corpo. A presença dessas células que ficam no lugar certo e liberam a quantidade necessária de enzimas, mais uma vez revela a perfeição da criação. Graças a essa criação perfeita, o agrupamento de células penetra a parede do útero. Essa nova criatura viva, que se prende ao útero e começa a crescer, agora é conhecida como embrião. Essa verdade, descoberta pela ciência moderna, revelou um importante milagre do Alcorão. No Alcorão, Deus usa o termo alaq para se referir à primeira fase no útero da mãe. Lê em nome do teu Senhor que criou. Criou o homem de algo que se agarra, alaq. Lê que o teu Senhor é generosíssimo. Em outras palavras, no Alcorão que nos foi revelado numa época onde o conhecimento do homem sobre a biologia ainda era muito limitado, é usada uma palavra que descreve exatamente o embrião no útero da mãe. Isso prova mais uma vez que o Alcorão é a palavra de Deus. Saímos do mundo de aperto e escuridão para o mundo de luz e imensidão, depois de ficarmos na escuridão do útero e da barriga. Saímos da escuridão para a luz e a imensidão da vida. Os sábios crentes dizem que quando o servo deixa a vida mundana, na qual usufruía de sua luz e imensidão, nossos familiares nos levam até o túmulo e jogam terra em cima de nós. Depois de ficarmos na imensidão da vida, estamos no aperto do túmulo. Depois da luz, estamos na escuridão. Há 2 tipos de servos. O primeiro tipo temia Alá na vida mundana. Uma vez no túmulo, ele será perguntado pelos 2 anjos: você gostaria de voltar para a vida? Sim, ele será perguntado. O morto agora mesmo escuta nossos passos quando o deixamos para voltar para nossas casas. Ele sabe que ele morreu e que ele deixou a vida mundana e que ele está agora no aperto e que ele vai ficar perante o seu Criador. Ele vai perceber que esta vida era como uma maravilhosa peça teatral. Mas ele esqueceu de suas responsabilidades. Ó servo de Alá, tu quer voltar para a vida mais uma vez? Ele responde: vocês querem que eu volte para a casa das tristezas e problemas? Me coloquem perante meu Senhor, me coloquem.
onde voltar para a mentira, falsidade, injustiça, o marido que maltrata a sua esposa e a esposa irresponsável, os filhos mal educados, o empregador que é uma pessoa ruim e os funcionários que são desonestos. Não, não, eu quero ficar aqui. Esse é o desejo do crente. Ele não quer voltar. Dizem que o crente não quer voltar para a vida mundana como um recém-nascido. Ao ser perguntado se ele quer voltar para a barriga de sua mãe, ele diz que não. Aqui é imenso e há luz. Alá seja glorificado. Os cientistas fizeram uma pesquisa porque os bebês morrem nos 2 primeiros meses de vida. Não acharam doenças e fizeram muitas análises, mas nada. Os especialistas na genética também ajudaram e depois descobriram algo estranho. Eles descobriram que algumas crianças sonham. Elas sonham que elas voltam mais uma vez para a barriga de suas mães. Elas sentem um grande aperto que suas cabeças pequenas não aguentam. Assim, a cabeça explode e o bebê recém-nascido morre. Olá, a criança não quer voltar a este aperto mais uma vez. Assim é o crente. Ele não quer voltar para o aperto da vida mundana. Mas por quê? Porque Alá disse na Surat Al-Kahf: agora removemos o teu véu. Tua vista será penetrante nesse dia. Ele enxerga a verdade. Alá esteja satisfeito com Omar ibn Abdulaziz quando chegou a hora de sua morte. Disse para sua esposa Fátima, filha de Abdul Malik, sua prima: saia, porque estou vendo no quarto faces que não são humanas nem gênios. Eles não comem nem bebem. Eles só gostam da invocação de Alá e de um bom perfume. O que ele estava vendo? Os anjos! Isso! Os anjos. Fátima saiu, mas ela pensou: não é lógico que eu deixe Omar ibn Abdulaziz, o 5º califa e neto de Omar ibn al-Khattab, sozinho nesta hora, sem ouvir o que ele está dizendo nesses últimos instantes de sua vida. Sua vida, que era só um grande bem, porque ele conseguiu governar o Estado de acordo com a maneira como governava seu avô, Omar ibn al-Khattab. E ela o ouviu falar: seja bem-vindo, ó pai dos humanos, Adão. Seja bem-vindo, Noé, o melhor dos convocadores. Seja bem-vindo, ó amigo de Alá, Ibrahim. Seja bem-vindo, Moisés, que falou com Alá. Seja bem-vindo, ó Espírito de Alá, Jesus. Seja bem-vindo, meu Senhor, ó Rasulullah Muhammad. Seja bem-vindo, ó Anjo da Morte. Eu estava te esperando com saudade. Testemunho que não há outra divindade além de Alá e que Muhammad é o seu mensageiro. Depois disso, ele morreu. Hadith. Abu Huraira narrou que o profeta, que a paz esteja com ele, disse: as pessoas fazem as obras das pessoas que merecem o paraíso por um bom tempo, e depois terminam sua vida fazendo as obras dos moradores do inferno. E algumas pessoas praticam as obras daqueles que merecem o inferno por um longo tempo, mas no fim de suas vidas fazem as obras das pessoas que merecem o paraíso. Narrado por Muslim.